E aí galera, tudo bem? Aqui é César Babler falando. A gente vai fazer uma revisãozinha de administrativo. Hoje é dia 6 de abril de 2018. Prova está se aproximando, primeira fase da OAB. Domingo agora, próximo, dia 8, né? Agora são 4h30 da tarde, 16h30. A gente vai fazer uma revisão, espero que breve. A minha ideia é que seja breve, mas que você entenda e revise alguns temas aqui da revisão, tá bom? Vamos sem estresse, sem pressa, mas fazer uma boa revisão. Aqui os livros, né? Amanhã no bate-bola, para quem for, eu levo para vocês. A gente vai sortear um de cada um, tá? Vamos começar com bens públicos. Vamos lá. Deixa eu colocar o ponteiro aqui para a gente organizar as coisas. Vamos lá. A questão é a seguinte: os bens quanto à classificação, eles se dividem em, vocês vão lembrar disso, vocês lembram disso. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Os dominicais estão na slide seguinte, tanto faz. Bens de uso comum do povo, todo mundo usa, uso geral pelos indivíduos. Então, uma rua, uma praça, bens de uso comum do povo. Bens de uso especial são aqueles usados para a execução de atividades administrativas e serviços públicos em geral. Então, o exemplo clássico é uma repartição pública. Então, está aqui a prefeitura do município Alfa. Essa prefeitura é um bem de uso especial. Regra comum: ambos compõem um patrimônio indisponível, ou seja, estão afetados. Essa palavrinha é super importante. Os bens de uso comum e de uso especial encontram-se afetados à finalidade pública. Os dominicais, por sua vez, são aqueles que não têm destinação pública e, portanto, eles estão o quê? Desafetados. Prédios públicos desativados, terrenos do município sem uso e tal, compõem o patrimônio disponível. Se eles compõem o patrimônio disponível, vou mudar o slide aqui de novo. Eles podem ser vendidos. É cabível a alienação de bem público? Sim, desde que se trate de bem dominical. Alienação. É possível, portanto, sim, alienar bens públicos, desde que se tratem de bens dominicais. Beleza? Guardem isso, super importante. Vamos para as características agora. Os bens públicos têm algumas características. Vou mudar ponteiro aqui para a gente entender. Inalienabilidade, não podem ser vendidos enquanto estiverem afetados. Portanto, os bens dominicais que estão desafetados podem ser alienados, podem ser vendidos. Essa inalienabilidade é relativa, portanto, só abrange os bens de uso comum e de uso especial. Impenhorabilidade, não pode penhorar bem público, nem os dominicais. Imprescritibilidade, eles não estão sujeitos a uso capião, nem os dominicais, tá? Bem público é todo aquele bem pertencente à pessoa jurídica de direito público, o que exclui as empresas públicas e economia mista, que são de direito privado. Entretanto, revisando, a doutrina garante ou assegura as mesmas características dos bens públicos para os bens das empresas públicas e economia mista, ainda que sejam pessoas de direito privado, desde que utilizados na prestação do serviço público. Exemplo, economia mista que presta serviço de saneamento básico. Não posso penhorar os bens utilizados nesse serviço. Tá bom? Beleza? Então guardem bem isso aí que é importante. Intervenção na propriedade. Vamos falar de uma delas super importante, desapropriação. Então, desapropriação, vamos falar um pouquinho aqui. O Zé tem uma casinha. E aí, a administração resolveu construir, que o Zé tem uma casinha, a administração resolveu construir um hospital onde mora o Zé. Ela vai acabar desapropriando
A casa do Zé. Bom, quando a administração desapropria um bem, a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro. Os fundamentos para a desapropriação são necessidade, utilidade pública e interesse social. Tá? São 3 fundamentos para desapropriação. Os 3 pressupõem pagamento prévio, justo e em dinheiro do bem. Existem, entretanto, desapropriações especiais, em que o proprietário descumpre função social da propriedade. Aí, para você responder isso na questão, ela tem que falar expressamente que ele descumpriu. Você não vai presumir isso. Nesse caso, sendo propriedade urbana que foi desapropriada, quando o proprietário não cumpre as regras do plano diretor, nem do Estatuto das Cidades, o que vai acontecer? A desapropriação vai se dar em títulos. Que tipo de títulos? Títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública. Quem desapropria? Quem desapropria, deixa eu só colocar uma corzinha aqui. Quem desapropria é o município. Quem desapropria é o município. Nesse caso, o município desapropria em razão de descumprimento da função social da propriedade urbana. Beleza? Avançando. Caso o imóvel rural não cumpra a sua função social, caberá à União, e não ao município, caberá à União desapropriá-lo, pagando ao proprietário títulos também, como acontece no slide anterior, como a gente acabou de ver. Mas esse da dívida agrária, o anterior que a gente viu, da dívida pública. Esse da dívida agrária. Fechou? Bastante cuidado com isso. Confisco. Vamos lá. O que seria confisco? Opa! Eita! Aí não, né? O que seria confisco ou expropriação? Agora sim. Confisco ou expropriação. Tá? Cuidado que não é desapropriação, hein? É expropriação. Expropriação ou confisco. Quando que ela acontece? Ela acontece quando plantação de psicotrópicos em imóveis ou trabalho escravo, né? Utilizados pelo proprietário daquele estabelecimento, daquele imóvel. A diferença de desapropriação para confisco é que no confisco não existe indenização ao proprietário, nem em dinheiro, nem tampouco em título. Então, desapropriar significa indenizar. Confiscar significa tirar sem indenizar. Tá bom? Espero que tenham entendido. Avançando, a lei admite a desapropriação de bens públicos. Então, um ente da federação desapropriando o outro. Isso é possível. Entretanto, é preciso que se respeite o grau de abrangência. Portanto, a lógica é: a União abrange bem do Estado, o Estado abrange bem, desapropria bem do município. Então, a União pode tirar bem do Estado, e o Estado pode tirar bem do município. O município não tira de ninguém, porque não tem ninguém menos abrangente que ele. Beleza? E o Estado não pode tirar da União, porque a União é mais abrangente que ela. Tá? Próximo tema que eu quero falar com vocês é servidores. Então vamos lá. A lei fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver horário compatível. Se houver horário compatível, pode acumular. Quais são os casos que pode acumular? Então o que a gente está falando aqui? O servidor público, o Joãozinho aqui é servidor público, e ele pretende o dinheiro que ele está recebendo, a remuneração que ele está recebendo, ele está considerando insuficiente, está chorando. E ele quer acumular com outra coisa. O que a gente está discutindo agora é isso. O que mais que ele pode fazer junto com a remuneração como servidor? Bom, se ele for um professor, ele pode acumular com outro professor. Se ele já for professor de escola pública, ele pode acumular com técnico ou científico.
E se ele já for um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, ele pode acumular com outro cargo da saúde, tá? Então, 2 de professor, um professor com técnico científico e 2 de saúde com profissão regulamentada. Essas são as hipóteses de acumulação de cargo público. Beleza. Avançando, o que a gente vai falar agora, eu tenho um servidor aqui, o Paulo. Paulo é servidor público e ele quer se candidatar a mandato eletivo. Tá pensando em ganhar uma graninha a mais aí. Será que ele pode acumular o cargo que ele tem como servidor com o mandato eletivo? Mandato eletivo. O cara quer ser presidente. Não é cadê isso aqui não, hein, pessoal? O cara quer ser presidente, o cara quer ser deputado, quer ser senador, como que faz? Então vamos lá. Se ele, vou colocar o ponteiro aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se ele pretende um mandato federal, estadual ou distrital, ele vai ter que se afastar do cargo e vai receber do mandato. Se ele pretende um mandato de prefeito, ele vai se afastar do cargo dele e pode optar pela remuneração, ou do cargo que ele tinha, ou do prefeito que ele vai passar a ter. Se ele pretende ser vereador e for eleito, e houver horário compatível, ele pode acumular os dois. E se não houver horário compatível, aplica a mesma regra do prefeito, ou seja, ele afasta do cargo que ele tem, X, cargo X, tanto faz, e vai ocupar um mandato de vereador, podendo optar pelo salário que ele tinha ou pelo de vereador. Tá? Bem tranquilo, bem fácil isso. Não tem segredo nenhum. Estabilidade. Quando que ela acontece? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público. Só revisando, vamos supor que eu tenho aqui um servidor. Esse servidor é um servidor da União. É um servidor da Polícia Federal, por exemplo, da União. O que esse servidor tem? Esse servidor tem cargo público, cargo. Regra geral, fez concurso? Fez. Vai adquirir estabilidade um dia? Pode adquirir. 3 anos de efetivo exercício. Agora, eu tenho um servidor aqui, um outro servidor. Vamos supor aqui que eu tenho um servidor. Esse olhinho acabou ficando meio viradinho. Esse servidor trabalha numa economia mista. Por exemplo, numa Petrobras da vida. Esse servidor, ele tem cargo? Não, ele tem emprego. Emprego público. Faz concurso? Faz. Tem estabilidade? Não. Por quê? Porque a gente acabou de ler que só tem estabilidade quem tem cargo efetivo. Cargo concursado. Emprego não. Beleza? Servidor estável pode perder o cargo? Só pode perder o cargo nesses casos. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa e avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Se ele for mal na avaliação periódica, perde o cargo. Organização administrativa, vamos lá. A gente tem na organização da administração, administração direta e indireta. As diretas compõem a União, Estados, DF, municípios, as indiretas, empresa pública, economia mista, fundações públicas de direito privado. E também, no direito público, autarquias, fundações públicas de direito público. Essas aqui, vou até fazer o ponteirinho aqui, essas aqui são criadas por lei específica. Criadas. Essas aqui são autorizadas por lei específica. Então, além da lei específica autorizando, é preciso para elas o registro em cartório. Então, as que têm registro são pessoas de direito privado. As que não têm registro são pessoas de direito público, tá? Da administração indireta. Essas aqui, do direito público, as pessoas que trabalham aqui são servidores que têm cargo, porque trabalham em pessoa jurídica de direito público. Cargo. Essas que trabalham aqui, elas têm emprego, porque trabalham em pessoa jurídica de direito privado. Então, um funcionário do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica Federal, eles têm emprego público. Beleza. Lembrando só que desconcentração não se confunde com descentralização. Quando eu descentralizo, eu crio uma nova pessoa, um novo ente, que são os entes da administração indireta. A autarquia, portanto, é resultado de uma descentralização. E entre a direta e a indireta existe uma tutela finalística, um controle finalístico, em que a administração direta controla somente as finalidades para as quais foram criadas as pessoas da indireta. Na desconcentração, por sua vez, existe uma distribuição interna na mesma pessoa jurídica de atribuições. Ou seja, eu não crio nova pessoa. E não criando nova pessoa, as relações se estabelecem dentro da mesma pessoa jurídica e, portanto, lá há hierarquia, há um controle mais intensivo, um controle mais incisivo. Enquanto que na descentralização, o controle é só finalístico, é um controle tutela finalístico, tá bom? Órgãos públicos, um ministério, uma secretaria, são órgãos. Eles são partes da pessoa jurídica. O ministério, por exemplo, é parte da União, né? A União é a pessoa, o ministério é órgão. Portanto, não tem personalidade jurídica. Ministério, órgãos, não tem personalidade, embora tenha competência própria. São criados por lei, para atribuições específicas. E quando o servidor que atua num órgão, então aqui está o servidor, esse servidor trabalha no órgão X. Ele trabalha num órgão. Qualquer que seja esse órgão. O servidor trabalha no órgão. Quando o servidor faz alguma coisa, pratica um ato dentro do órgão e na qualidade de servidor, esse ato não é imputado, não é atribuído ao servidor, nem tampouco ao órgão, e sim à pessoa jurídica na qual esse órgão está inserido. Essa é a chamada teoria da imputação. Ou seja, os atos praticados pelos servidores no interior de um órgão são imputados à pessoa jurídica na qual esse órgão está inserido. Tá? Agência reguladora, só um detalhe importante aqui, são autarquias em regime especial, lembrando que são autarquias. Elas têm independência em relação à autarquia comum, podem expedir normas técnicas e os seus dirigentes têm mandato por prazo fixo. Mandato por prazo fixo. Diferente das pessoas que são nomeadas em autarquias comuns, que são livremente nomeadas e livremente exoneradas. Serviço público. Quero falar sobre concessão em dois temas. A extinção da concessão pela encampação e pela caducidade. Encampação. Na encampação, há interesse público superveniente. A administração não quer mais aquele serviço, não quer mais a prestação daquele serviço, embora o contrato ainda tenha vigência, ainda esteja valendo. Se tiver um motivo relevante, um fato superveniente que justifique isso, é possível ela extinguir o contrato de concessão pela forma da encampação. Já a caducidade, por sua vez, ocorre quando o concessionário é inadimplente. Então, uma empresa de ônibus que não está cumprindo regularmente o contrato, ela tem a defesa garantida, mas se ficar provado que realmente ela descumpriu o contrato, vai haver a extinção, ou pode haver a extinção pela caducidade. Sobre concessão ainda, eu quero falar de um tema super importante, parceria público-privada, PPP, as características delas. Requisitos. Para participar de uma parceria público-privada, o valor mínimo do contrato é 10 milhões de reais. Isso foi alterado por essa Lei 13.529, que começou a valer agora em 2018. O prazo da parceria público-privada é 5 a 35 anos. Guardem esse prazo, esse valor de 10 milhões, tá? Antigamente era 20 milhões, até pouco tempo atrás. Na parceria público-privada, a gente tem dois tipos de concessão. A concessão patrocinada, que pressupõe tarifa do usuário mais parcela do poder público, é o exemplo do pedágio. E concessão administrativa, só a administração é o usuário do serviço, é o exemplo do presídio, tá? O Estado responde pelos danos causados de forma objetiva, lembrando, independente de dolo ou culpa do agente, a teoria do risco administrativo. Entretanto, nos casos de omissão, adotou-se a teoria da culpa anônima. Quem se inclui nessa responsabilidade? A administração e todo mundo que presta serviço público, inclusive os particulares que prestam serviço público, chamados delegatários. Caso a administração não arque com, não arque com os prejuízos causados ao particular prestador de serviço público, causados ao particular comum, então uma empresa de ônibus, por exemplo, desenhar aqui,
empresa de ônibus causou dano a um transeunte, a um carinha que está atravessando a rua aqui, foi atropelada por um ônibus da empresa de ônibus Alfa. O cidadão que foi atropelado, que perdeu um olho, perdeu a língua, perdeu uma perna e um braço, esse cara vai entrar com uma ação contra a empresa Alfa, não contra o motorista, óbvio. Se a empresa Alfa não tiver dinheiro suficiente, ele pode buscar, por exemplo, o poder concedente, que é o município. Por isso que está aqui responsabilidade subsidiária da administração direta, tá? Os requisitos para essa ação são ação, omissão, nexo causal e dano. Existem excludentes da culpa exclusiva da vítima, do caso fortuito ou força maior. A ação da vítima contra a administração é objetiva, prazo de 5 anos. A ação de regresso é da administração contra o servidor. A responsabilidade é sempre subjetiva e não há prazo. Guardem bem isso. Essa ação tem natureza imprescritível. Bastante cuidado com esse detalhe. Improbidade. Vamos lá. Quem pode praticar improbidade? Servidor público em sentido amplo. Servidor público em sentido amplo. E o particular? Se ele induzir, concorrer ou se beneficiar da improbidade, está dentro também. Vai responder por improbidade. É o chamado agente equiparado. Tá? Na improbidade existem algumas penas. Por exemplo, perda da função, suspensão dos direitos políticos, não é perda do direito político, tá? Se for enriquecimento ilícito 8 a 10, se for lesão ao erário 5 a 8, se for violação a princípio 3 a 5. A multa civil no enriquecimento, até 3 vezes o enriquecimento, até 2 vezes o valor do prejuízo, até 100 vezes o valor da remuneração do agente. E além disso, a empresa fica proibida de receber benefício e contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos, no enriquecimento, 5 na lesão e 3 na violação a princípios. É bom decorar essa tabelinha, mas existe uma novidade aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Aqui, ó, vamos direto para ela. A novidade é essa, bastante cuidado na prova com isso. Atos de improbidade decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Constitui ato de improbidade, vamos lá. Qualquer ação ou omissão de conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a Lei Complementar 116 de 2003. É o chamado ISS, Imposto sobre Serviços. Essa é a lei geral do ISS. Se a administração pública, se o agente público estiver concedendo indevidamente benefício financeiro de ISS, com o fim de burlar a chamada guerra fiscal, né? Fomentando essa guerra fiscal entre os municípios, esse agente público vai responder pela improbidade no artigo 10A da LIA. É a mais nova modalidade de improbidade, né? E qual que é o detalhe importante aqui? Vou grifar. Para esse ato de improbidade, a lei comina algumas sanções. Perda da função, suspensão de direito político de 5 a 8. Até aí tudo bem, porque o artigo 10 fala disso mesmo. O detalhe está aqui. Multa civil até 3 vezes o valor do benefício financeiro. Ou seja, está previsto no artigo 10, de uma forma ou de outra, uma espécie de lesão ao erário e punida com a pena de até 3, que seria do enriquecimento. Esse detalhe talvez seja importante para a prova, tá bom? Vamos voltar lá que eu pulei algumas coisinhas. O agente público na improbidade, a perda da função e a suspensão de direito político depende do trânsito em julgado. É possível que ele fique afastado do cargo enquanto corre o processo pela autoridade judicial ou administrativa, se ele estiver atrapalhando as investigações, chama afastamento provisório. Não dá para fazer acordo, transação ou negociação na improbidade, porque o cara é desonesto. E a prescrição é de 5 anos, contados do término do mandato, se o cara tiver mandato ou for comissionado, ou 5 anos após o conhecimento do fato pela administração, que é a forma de contagem dos prazos para quem tem cargo efetivo. Tá bom? Cuidado com isso. Essa é a questão clássica de prova. Se alguém fofoca, representa contra um servidor ou contra um terceiro particular equiparado, que praticou junto com o servidor supostamente, denunciando essa pessoa, dizendo que essa pessoa praticou improbidade, mas isso é uma pura mentira, isso é uma clara mentira, a pessoa sabe que o servidor é inocente, esse que denunciou indevidamente comete crime da LIA. É a denunciação caluniosa da LIA, não do Código Penal. A pena é detenção de 6 a 10 meses e multa. Além disso,
obrigação de indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Fechou? Licitação, vamos lá. Concorrência, tomada de preço, convites. Convite, concorrência, tomada de preços, convite. Que muda de cada uma? Valor. Concorrência para engenharia, acima de 1.500. Outros serviços e compras, acima de 650 mil. Participação ampla. Tomada de preço, engenharia até 1.500. Outros, até 650 mil. Quem participa da tomada? Cadastrados. E se não tiver cadastrado? 3 dias antes pode vir. Convite, engenharia, até 150 mil. Outros, até 80 mil. Quem participa do convite? Vamos lá. Convidados. Cadastrados ou não. Cadastrados ou não. E se não for convidado, pode vir? Pode, desde que seja cadastrado. E aí traz os documentos até 24 horas antes dos demais. Concurso, trabalho técnico, científico ou artístico. E aí eu remunero ou pago prêmio para quem venceu o concurso. Leilão, vender bens. A administração quer vender bens. Quem ganha? Quem ofereceu o maior lance ou oferta. Bens móveis ou bens imóveis. Na dispensa de licitação, há viabilidade de competição. Na dispensa, há viabilidade. A administração resolve dispensar. Os casos principais são pequeno valor do contrato, 8 mil para geral, 15 para engenharia, guerra, calamidade, hortifruti de canjeiros, deserta, quando não vem ninguém, obra de arte, objeto histórico, energia elétrica, gás natural, e tem um monte de hipóteses na lei prevendo como dispensa. Na inexigibilidade, que eu quero que vocês decorem, durante a aula já fixei bem isso com vocês, não há possibilidade de competição viável. Portanto, os casos são fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marca. Serviço técnico de natureza singular, com profissional de notória especialização, vedada para publicidade e divulgação. E esse é o importante aqui, talvez o mais importante. Artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Esses 3 casos, são casos de inexigibilidade, em que não dá para competir, em que não tem competição. Nos contratos, vamos lá? Contrato administrativo, a administração pode exigir garantia, até 5% do valor do contrato. Pode mudar o quantitativo contratual para aumento ou redução em até 25%, ou se for 50% para mais em reforma de edifício ou de equipamento. Tome cuidado com esse detalhe. A administração pode fiscalizar o objeto do contrato e pode aplicar penas ao contratado. As penas, lembrando, são, vamos lá, deixar vocês aqui por dentro. As penas são advertência. Aí dá tempo de você pausar o vídeo e marcar, né? Advertência. Multa. Suspensão temporária. Declaração de inidoneidade. Então, advertência, multa, suspensão temporária, declaração de inidoneidade. Advertência e multa, tranquilo. Suspensão temporária é limitada ao âmbito do ente que aplicou a pena. Ela tem abrangência restrita. E essa aqui, declaração de inidoneidade, lembrando, ela é uma medida de cunho geral. Ou seja, ficou proibido no âmbito nacional. Poderes da administração. Vamos lá. Primeiro poder hierárquico. A administração estabelece graus de subordinação, superiores, subordinados. É um poder interno, só existe hierarquia dentro da administração e não dela em relação ao particular. Os efeitos disso são: o superior pode dar ordem, o inferior deve cumprir, salvo se forem manifestamente ilegais. O superior pode corrigir atos irregulares praticados pelo subordinado, pode delegar funções a ele, pode avocar também funções a ele, para o subordinado. Tudo isso quem faz é o superior em relação ao subordinado. Então é essa figura aqui, o superior praticando atos em relação ao subordinado. Tá? Poder disciplinário, o cartão vermelho, por exemplo, se fosse num jogo de futebol. O servidor cometeu falta, né? O servidor cometeu falta funcional. E vai ser punido. Tem que garantir para o servidor o PAD, né? Não pode esquecer. Uma punição interna também, em regra. Abrange o servidor ativo, abrange aposentado, mas também abrange, esse ponto é importante, também abrange particular que esteja sujeito a um vínculo especial com o Estado. Né? Por exemplo, os alunos de escola pública aqui, que o exemplo que eu dei em aula para vocês, eles estão sujeitos a um vínculo especial e, portanto, o poder disciplinar se aplica a eles nesse contexto. Tá? Poder regulamentar, quem está aqui, o Temer, o que ele faz? Decreto. Então, o chefe do executivo, para fazer decreto, usa o poder regulamentar.
Dois tipos de decreto: regulamentar, para dar fiel execução à lei, e o autônomo independente, que não se subordina à lei. Ponto importante do autônomo: extinção de cargos quando vagos. Extinção de cargos quando vagos. Beleza? Poder de polícia. Vamos lá. Estabelece restrições e condicionamentos. É uma atividade negativa da administração. Ela condiciona o particular. Bens e atividades particulares. Ele pode ser preventivo ou fiscalizatório, que se exerce por meio de alvarás e tal. Ou repressivo, sancionatório, que quando a administração multa. Então, um amarelinho que te multou no trânsito. Então, um carro parado aqui em local proibido. Esse carro estacionado em local proibido vai ser multado. E essa multa vem do poder de polícia. Poder de polícia repressivo. No poder de polícia preventivo, alvarás, existe o pagamento de taxas de polícia. Tá? É um tipo de tributo. Ato administrativo, vamos lá. Requisitos COFINFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, o agente competente de praticar o ato. Finalidade, interesse público, forma em regra escrita. Motivos são as razões do ato. Não confundir com motivação, que é colocar por escrito a razão no ato. Motivação é colocar por escrito a razão no ato. Escrever o motivo no ato é a motivação. Quando eu escrevo o motivo no ato, eu estou motivando. Objeto é o ato em si, né? É o efeito que o ato causa no mundo. Lembrando que motivo é uma coisa, motivação é outra, né? Anulação. Por que eu anulo um ato administrativo? Porque ele está ilegal, porque está viciado. Quem pode anular? Administração ou judiciário? Os efeitos disso são ex tunc. Revogação. Os atos são, beleza, estão conforme a lei, mas se tornam inconvenientes ou inoportunos. Não existe mais conveniência e oportunidade. Portanto, quem analisa isso? Somente a administração, e os efeitos são ex nunc. Então, revogação, conveniência e oportunidade, administração, ex nunc. Lembrando, poder judiciário, cuidado com pegadinha, poder judiciário não revoga atos da administração, só pode anular. O judiciário está aqui, ó. Ele só tem poder para anular atos da administração. Cassação acontece quando o destinatário do ato descumpre seus requisitos para continuar produzindo os efeitos. Então, o destinatário vai mal, o destinatário age mal, pisa na bola. O destinatário pisou na bola, a administração cassa o ato. Caducidade. O destinatário, o usuário, não pisou na bola, mas uma lei posterior ao ato vem proibindo aquele ato. Portanto, o ato vai ser extinto pela caducidade. Tá bom? Bom, administrativo, eu acho que deu tempo, eu não queria fazer uma coisa muito extensa, para não tomar muito tempo de vocês, e também essa época, esse momento de véspera de prova não é para fazer isso. Tá? Espero que tenham relembrado a matéria. E é isso aí. A gente se vê amanhã no bate-bola para quem for, e quem não for, boa sorte. Tamo aí porque vocês precisarem, tá? Instagram, e-mail, tamo aí. Um abraço a todos.